Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao módulo sobre a história do anglicanismo e sua identidade. E, retomando essa aula, particularmente eu gostaria de destacar esse livro, não é? Da Vera Lúcia Simões de Oliveira, História do Anglicanismo nos Estados Unidos da América. Esse livro é importante para o estudo, o aprofundamento no estudo dessa quarta aula. Por quê? Porque vamos falar também sobre a presença da Igreja Anglicana nos Estados Unidos e o seu desenvolvimento como Igreja Episcopal Protestante nos Estados Unidos, né? Que foi o primeiro nome que a Igreja adotou. Vamos lá. Enquanto isso, nas colônias inglesas da América do Norte, porque nós vínhamos falando da igreja na Inglaterra, não é? E aí a gente vê o porquê da gente estudar essa igreja. Porque essa igreja, uma igreja na Inglaterra, da Inglaterra, essa igreja, ela, através da sua expansão marítima, vai construir colônias, e essas colônias vão ser servidas por religiosos da Igreja da Inglaterra. E dentro disso, há o processo de emancipação dessas colônias. E aí, claro, essas colônias vão se tornar igrejas independentes. Mas, como a gente vai ver mais na frente, essas igrejas vão se construindo, se organizando, estabelecendo laços de afetividade, de relação, de história comum, de reconhecimento, não é? De companheirismo, que são importantes na construção e consolidação daquilo que nós entendemos como comunhão anglicana. Muito bem, essas colônias na igreja na América do Norte, elas estavam subordinadas, assistidas pelo bispo de Londres. Ou seja, não existia um bispo na igreja da América do Norte, não é? Essa ação junto aos colonos estava sob a subordinação do bispo de Londres. Por conta disso, pela ausência de um bispo local, vamos dizer, ela estava desorganizada na sua estruturação e partia de ações voluntárias de grupos, ou seja, eram como que episcopais sem bispo. Com a independência dos Estados Unidos em 1776, surgiu um problema, não é? Essa igreja não era mais a igreja dos estados da Inglaterra. Ela agora é uma igreja dos Estados Unidos. E aí surge a Igreja Protestante Episcopal, né? Em 1780. O seu primeiro bispo, Samuel Cyber, ele, por conta disso, não pôde ser sagrado, né? Ele até recorreu aos bispos ingleses para ser sagrado, mas ele foi sagrado somente pelos episcopais, né, da Escócia, pela Igreja Episcopal da Escócia. A sua memória está no nosso calendário do ano cristão, no dia 14 de novembro. Com essa sagração, se estabelece uma concordata de culto e disciplina e intercomunhão entre a Igreja Protestante Episcopal e a Igreja Episcopal da Escócia. Essa concordata é o embrião daquilo que posteriormente vamos entender como comunhão anglicana. Como era, né, essa igreja do século XVIII até o século XIX? E aí pegamos um relato de Thomas Six. Ele diz que por onde ele vai, ele vê um clero com grande número de homens amáveis e estimáveis. Nesse tempo não existia a ordenação feminina. Muitos deles vivendo com simplicidade e desejando fazer o melhor.
Mas eu tenho observado uma falha universal em seu ensino: a supressão uniforme de uma grande verdade. Não é dada nenhuma consideração em qualquer parte, tanto quanto eu possa perceber, a única igreja santa e católica. Nós não ouvimos agora nenhum murmúrio sobre a igreja, mas os que viverem para viver isso não ouvirão sobre outra coisa. Apesar de a igreja, através de suas lideranças, de seus teólogos, né, eles terem sempre afirmado essa catolicidade, com o tempo essa igreja, no século 18 e 19, vai viver uma progressiva acomodação e uma progressiva perda, não é? Isso, há um certo decaimento no sentido da formação, há uma série de costumes e hábitos que vão ser incorporados a esse cotidiano da igreja, em que se perde de vista essa dimensão profunda dessa historicidade, desse reconhecimento dessa identidade. E aí vemos nessa citação aquilo que é um apelo ou um chamado para que, não no tempo dele, mas para os que viverem, né, para viver isso, escutarão somente essa retomada, ou um fervor pela retomada dessa catolicidade. Uma pausa. Como era a Europa no século XIX? É uma época de revoluções. Surge o proletariado. A Inglaterra torna-se um império e consolida a sua supremacia marítima, comercial e industrial. Napoleão, por sua vez, é coroado o imperador da burguesia. E ele expande o seu domínio e essas ideias por toda a Europa, levando consigo os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Surge o romantismo, que é um elemento de idealização da Idade Média, e aí o sucesso dos romances de cavalaria da época, e também a consolidação do elemento das nações, da origem das nações, como tendo surgido dentro desse escopo da Idade Média. Dentro desse contexto, a igreja da Inglaterra do século XIX vive alguns problemas. Por exemplo, há grande concentração de renda na mão de alguns clérigos e bispos, mas a grande maioria dos clérigos e bispos passava necessidade. Havia nepotismo, né, contratação de parentes para cargos eclesiásticos e pluralidade. Um reverendo tinha várias paróquias. Havia também muita crítica vinda de fora da igreja, mas também de dentro. A relação entre igreja e Estado era problemática, porque a igreja se transformou numa espécie de departamento burocrático da administração do Estado e que era vista como apenas cobradora de taxas e impostos. E aí a gente precisa tomar o caso da reforma da igreja da Irlanda. Qual era a questão da igreja da Irlanda? Havia uma série de dioceses na Irlanda. E o parlamento, através de um ato, havia extinta uma série de dioceses. Isso foi visto por alguns da igreja como uma intervenção indevida nos assuntos eclesiásticos por parte do Estado, por parte do governo. Isso criou toda uma oposição a essa ação. Essa ação que tinha sido tomada por apenas, segundo o parlamento, por uma questão econômica. Mas a questão que se colocava é até que ponto essa intervenção
para uma reforma, não é, nas estruturas da distribuição das dioceses, não é? Isso é uma ingerência do Estado sobre a igreja. E dentro disso, um reverendo faz um sermão em Oxford, no dia 14 de julho de 1833. John Keble, ele faz um sermão chamando a apostasia nacional. Nesse sermão, ele dizia que os reis eram ungidos e coroados pela igreja. E dentro desse sentido, há no Estado um processo de obediência e subordinação à autoridade sagrada, à autoridade da igreja. Igreja não vista apenas como autoridade física, autoridade material, como um departamento de Estado, mas sobre a sua orientação mística, seu corpo místico. Todos esses elementos vão ser recolocados aqui no sermão, na defesa da igreja, em que ele diz que a igreja, a Inglaterra, havia feito uma apostasia, havia negado essa verdade. E dentro disso, teve uma grande repercussão, não só em Oxford, mas também em toda a igreja. Surge assim, e assim vai ser visto por um dos que formavam esse grupo, o John Henry Newman, como o ponto de início daquilo que foi conhecido como o movimento de Oxford. Temos aqui, mais uma vez, não é, as imagens das três principais lideranças do movimento de Oxford: John Keble, Edward Pusey e John Henry Newman. A memória de John Keble é 29/3 e Pusey 16/9, não é? Aí eles estão no calendário da nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Esse sermão vai ter um grande efeito, um grande impacto. E surge a partir deles dois grandes grupos. Um chamado grupo estático, que advogava retornar à igreja nos primeiros anos dos Stuarts, e aí retomando toda a ideia dos teólogos carolinos, a defesa dos reformadores, né, Hooker e Andrews. E o grupo chamado dinâmico, que tinha uma ação mais panfletária, que era a divulgação da igreja da Inglaterra como corpo místico, continuação da igreja católica, apostólica, e um retorno bem antes dos primeiros Stuarts. Eles retomavam a tradição da igreja apostólica e os pais da igreja. Esse grupo começa a criar uma série de tractates, ou tratados, que foi conhecido como Tractates of Times, não é? E aí ele começa a colocar uma série de questões na defesa dessa via média. Newman vai, no Tratado 20, dizer: o papado precisa ser destruído. Ele não pode ser reformado, por uma série de razões que ele apresenta. Mas como no grupo dinâmico, havia também divisões, né? Havia os velhos conservadores, pessoal da Via Média, particularmente Pusey, e os chamados progressistas, com Newman. E aí uma questão desses tratados que são panfletos, né, que vão ser divulgados, surge o problema do Tratado 90. E qual é? O problema é que Newman
que assina esse tratado, ele vai ter uma influência de um padre católico radicado na Inglaterra, em que ele vai começar a ver a tese de que a igreja anglicana é uma igreja cismática. E ele vai advogar a ideia de desenvolvimento. Qual é essa ideia de desenvolvimento? Que a igreja, ela, na verdade, ela não é uma igreja antiga ou colocada como desde sempre, mas ela está particularmente sendo guiada pelo Espírito Santo, e os seus dogmas, as suas verdades, e aí particularmente para ele, o Concílio do Trento, é visto como uma etapa no desenvolvimento dessa igreja. Ou seja, a igreja da Inglaterra, na medida em que não aceita a igreja romana, ela não aceita a igreja que é a verdadeira, na medida em que essa igreja romana, a partir de Trento e a partir dos novos dogmas, das novas proclamações, particularmente aqui no contexto do Vaticano I, essa igreja, ela é a verdadeira igreja, logo porque ela é guiada por esse desenvolvimento das ideias teológicas. Então não adianta voltar para os carolinos, não adianta voltar para a busca das verdades da igreja primitiva. Porque, na verdade, tanto um quanto o outro estão errados, na medida em que a verdadeira igreja, ela é aquela que é esclarecida no tempo pela real presença do Espírito, ou seja, a Igreja Católica Romana. Essa era a tese desse padre católico. A controvérsia, então, ele começa a colocar controvérsias em relação aos 39 artigos de fé. E ele vai dizer que esses 39 artigos de fé não é uma condenação da doutrina católica, mas do abuso, entre aspas, romanos. Logo, a doutrina do purgatório, a adoração, a devoção tanto de imagens como de relíquias, assim como o sacrifício da missa in persona Christi, são válidos. O que se condena é o abuso de tais coisas. Ou seja, toda a doutrina católica romana, ela é perfeitamente lícita e ela é válida. O problema é o abuso sobre essa doutrina. Por conta disso, pressionado, questionado, particularmente pelos grupos de Cambridge, que a partir do Tratado 90 vão levantar a voz contra Newman, ele vai sair da igreja anglicana e vai ser recebido na igreja católica romana. O seu companheiro, de movimento, Edward Pusey, torna-se então agora o novo líder do movimento. Aí vemos a imagem do cardeal católico romano, John Henry Newman. Ele foi sagrado, bispo e cardeal. E aí qual é essas questões que vão ser colocadas? Surge, a partir do movimento de Oxford, as controvérsias ritualísticas e o retorno às práticas da igreja medieval. É nesse momento que vai se colocar toda essa ideia da arquitetura neogótica, nas igrejas, retomando essa plasticidade. Os vitrais, valorização dos vitrais, de toda a arquitetura neogótica. Vai também ter a retomada das ordens religiosas. A primeira ordem que vai surgir é a Sociedade da Santa Cruz, em 1845. E, por conta dessa visão dos tratarianos,
há um choque com o pensamento teológico liberal. Entre os evangelicais, com a sua filantropia, e os tratarianos com a igreja e seus sacramentos, desse conflito surge aquilo que a gente chama de socialistas cristãos. Aqui vemos, tendo à frente, o Frederic Maurice, que é lembrado na nossa igreja no dia 1º de abril. Ele vai dizer: Jesus não veio estabelecer uma seita, um clube, mas implementar um reino. Tal reino deve abarcar todas as pessoas. Nele não há classes sociais, nem opressor, nem oprimido, nem rico, nem pobre. Essa é a visão de socialismo que Newman colocava. Uma igreja que se comprometia, com todas as pessoas. E se existia oprimidos e pobres, se havia a condição de classes sociais que oprimiam isso era para Newman um atentado à questão uma chaga, uma doença, uma ferida no corpo da igreja de Cristo, do corpo de Cristo místico. Então, por isso deve ser abominada e condenada. O reino deve abarcar todas as pessoas. Lembrando que ele disse isso no século XIX, em que existia toda uma política, que a gente sabe, colonial, de distinção, em que ele, ao colocar isso, ele marca toda uma ideia de reforma política e social. Muito bem. Vamos falar agora sobre comunhão anglicana. Aqui a gente vê uma imagem dos membros da conferência dos religiosos anglicanos. Olha aí, os herdeiros, do movimento de Oxford, no Palácio de Lambeth, em 24 de outubro de 2011. A bandeira da comunhão anglicana. Muito bem, de forma sensível, de forma breve, vamos falar sobre aquilo que se coloca como igreja anglicana. Aqui, igreja anglicana é entendida como sinônimo de comunhão anglicana, ou seja, como esse conjunto de igrejas, que nasce da igreja da Anglican Church, a igreja da Inglaterra, e se espalha através das capelanias coloniais e a partir do processo de independência, a consolidação de províncias. E no caso do Brasil, de ação de missionários, E aí a gente vê a importância dos missionários da Episcopal Church, a igreja dos Estados Unidos, no sul, assim como também a presença da missão japonesa, do John Ito, em São Paulo e Paraná. O caso da comunhão anglicana, o caso da formação da igreja anglicana, surge de um conflito entre a igreja do Canadá e uma controvérsia que surge com a igreja na África do Sul, a diocese da África do Sul. E a gente vai ver que nessa questão, que é uma discussão hoje que a gente poderia tomar como uma discussão periférica, uma discussão não central, mas que tomou uma abrangência, uma importância por conta da legitimidade, da autoridade que foi colocada sobre essa questão, já que havia se publicado um livro sobre
a epístola de São Paulo, em que havia toda uma controvérsia católica, ou uma controvérsia evangélica, e esse bispo tinha sido afastado. Mas essa ação tinha acontecido e tinha havido, assim entendido, uma ingerência por parte da Igreja da Inglaterra nessas questões. Até que ponto poderia haver uma ingerência de um tribunal de outra igreja, de outra província, sobre uma província autônoma? Até que ponto essas questões, quais os limites dessa ação? Então, a Igreja Anglicana do Canadá convoca, pede ao arcebispo de Cantuária, que se faça uma conferência, que se faça um encontro. E daí surge a primeira conferência de Lambeth, de 1867. Hoje, a comunhão anglicana tem um número estimado de 85 milhões de cristãos em 44 diferentes igrejas. Destas, 38 membros são igrejas, também chamadas de províncias, e outras 6 igrejas nacionais ou locais, conhecidas como extraprovinciais, espalhadas por todo o globo. Aqui uma foto oficial da Conferência de Lambeth de 2008. Vamos agora, nessa trajetória, na história que nós somos, na história que nós fazemos parte, fazer um pequeno passeio por um pequeno álbum de família, da nossa família, que é a comunhão anglicana. Conhecer um pouco, através de imagens, de personagens, essa igreja. Aqui temos a igreja do Japão, a de Nippon Sekokai. Vemos aqui a Evelyn Whitehill, uma grande escritora, militante pacifista e mística da igreja. A sua memória é no dia 15 de junho. Temos a Englatine Jebb, ela foi uma reformadora social e ela é fundadora do Save the Children, uma organização que defende, que desenvolve ações em defesa das crianças. Ela é anglicana. Lembremos também de nosso amigo Clive Staples Lewis, C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia. Aqui um trecho do seu Cristianismo Puro e Simples, um clássico. Não faço mistério a respeito de minha posição social. Sou um simples leigo da igreja anglicana e não tenho preferência especial pela alta igreja, nem pela baixa igreja, nem por coisa alguma. Neste livro, Cristianismo Puro e Simples, porém, não busco convencer ninguém à minha posição. Desde que me tornei cristão, penso que o melhor serviço, talvez o único, que possa prestar aos meus semelhantes incrédulos, seja explicar e defender a fé comum a praticamente todos os cristãos em todos os tempos. A sua memória está no dia 22 de novembro. Um grande poeta, T.S. Eliot, poeta, dramaturgo, crítico literário, autor de Westland, e sobre uma peça em que ele fala sobre a morte de Thomas Becket, também anglicano. Outro grande poeta, Auden, autor de Funerals Blues. Esse poema, ele é lido por um dos personagens num filme que em português chama-se 4 Casamentos e um Funeral. Poema Funerals Blues do Auden. Aí o Bono Vox, ele é vocalista da banda irlandesa U2 e ele é um membro da Church of Ireland, a Igreja da Irlanda, que é parte
da igreja, faz parte da comunhão anglicana. O Robin Williams, né? Falecido ator americano, ele é da The Episcopal Church. Aí temos um grande arcebispo de Cantuária, William Temple. A adoração é a submissão de toda a nossa natureza a Deus. É a vivificação da sua consciência mediante sua santidade. O nutrir da mente com sua verdade. A purificação da imaginação por sua beleza. O abrir do coração ao seu amor e a entrega da vontade ao seu propósito. Sua memória se dá em 6 de novembro. Aí, sua graça, o reverendíssimo Just Webber, né, arcebispo de Cantuária, primaz da Igreja da Inglaterra, em sua entronização. Né? Na foto, vemos a então capelã do arcebispo. Reverendíssimo Stephen Charleston, né? Ele, bispo da Diocese Episcopal do Alasca. Né? Ele se define como um cidadão da nação Choctaw de Oklahoma. Né? Ele é um representante das nações nativas, dos povos nativos originários da América do Norte. Reverendíssimo Reverendo Absalom Jones, primeiro afrodescendente, ordenado presbítero da comunhão anglicana. Né? O reverendo Absalom Jones, ele é um marco nessa luta sempre para a afirmação dos direitos civis e o reconhecimento dos direitos igualitários na Igreja Episcopal, na Igreja Anglicana. Sua memória é em 13 de fevereiro, no calendário da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Aqui o reverendo arcebispo, né? Reverendíssimo Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, arcebispo emérito da Diocese de Cape Town, né? Da Igreja Anglicana da África do Sul. Aqui, o reverendíssimo Jerry Robson, né, que foi bispo da Diocese Episcopal de New Hampshire, né, da The Episcopal Church. Reverendo Jerry Robson, ele é muito importante na história do anglicanismo, na medida em que ele foi para a Igreja americana o primeiro bispo que era reconhecidamente gay, né? E daí essa importância, é um homem com longa trajetória, com um grande serviço à Igreja americana. Vemos aqui a Florence Lee Tin Oi, que foi a primeira mulher ordenada sacerdote na comunhão anglicana. Ela foi diaconisa em Macau, e ela foi ordenada presbítera no dia 25 de janeiro de 1944. Sua memória se dá no dia 26 de fevereiro. Aqui. Aqui vemos Pat Story, que é reverendíssima, né, bispa da Igreja da Irlanda e das Ilhas Britânicas, na Diocese de Midway e Kildare. Né? A Diocese de Kildare, ela é histórica porque nos remete à Igreja, né, da Santa, né, de Kildare. Sua Graça Reverendíssima Patrícia Story, né, primeira bispa da Igreja da Irlanda e das Ilhas Britânicas, na Diocese de Meath e Kildare.
Aqui também a reverendíssima Libby Lane, não é? Ela foi a primeira bispa da Igreja da Inglaterra, né? Em 2015. Aqui bispas e bispos anglicanos na conferência de Lambeth em 2008. Vemos aqui a figura do Matthew Fox, né? Ele é americano, é reverendo da Igreja Episcopal, da Episcopal Church, teólogo e escritor de vários livros. Ele foi membro da Ordem Dominicana da Igreja Católica Romana. Ele foi expulso em 1993 por, então, cardeal Ratzinger, né, que era prefeito da doutrina, da Congregação para a Doutrina da Fé. E aí a gente vê que a condenação dele se deu por desobediência. Mas ele foi formalmente recebido na igreja americana, né, The Episcopal Church, e a comunhão anglicana como sacerdote em 1994, na Diocese da Califórnia. Vemos aqui outro grande nome da igreja anglicana, o reverendo John Chesterton, né? Ele é físico teórico inglês, ele é divulgador científico e sacerdote anglicano. E aí a gente vê um caráter muito nosso, de que não há incompatibilidade entre a ciência, né? Mesmo as ciências duras, as chamadas ciências da natureza, as ciências da física, né? Da química, da natureza, com a fé, né? Dentro da tradição anglicana, isso é muito forte, a nossa compreensão de que ciência e fé não são coisas que são excludentes. Para finalizar, John Stott, né, o reverendo, escritor e pensador evangelical, importância, ele morreu em 2011 e é uma referência como apologeta cristão. Muito bem, terminamos o nosso módulo. É uma grande alegria você nos ter acompanhado até aqui. Vimos de forma muito panorâmica, com uma série de falhas, uma série de lacunas, a nossa história. E de como essa identidade e como nos faz e nos fez reconhecer como episcopais anglicanos. E é dentro desse espírito que eu convido para que vocês vejam os outros módulos também, não é? E de forma especial, se aprofundem, busquem o conhecimento sobre a Igreja Anglicana, sua história e sua identidade. Gratidão.